vídeo aqui para a gente corrigir o exercício dos assuntos feudalismo e baixa Idade Média. Portanto, se você não conseguiu resolver, preste bem atenção nessa aula para que você aprenda, né, como resolve o assunto dos exercícios, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela o exercício para que vocês possam visualizar. Quem tiver visualizando o celular, é melhor que assista na horizontal, porque a letra fica maior, tá bom? Então, eu vou ler a questão e, se você quiser resolver, dá uma pausa, tá? Porque aí, na sequência que eu ler, eu já vou responder. Então, se você quiser resolver, pausa o vídeo, responde e depois olha a correção para ver se bate com o que você marcou, tá bom? Então, essa primeira questão é da Unip, né? E ela diz o seguinte: sobre o feudalismo, assinale a alternativa correta. Letra A, a economia era dinâmica, monetária e voltada para o mercado. Letra B, a sociedade era móvel, permitindo a ascensão social. Letra C, o poder político estava centralizado nas mãos de um monarca absolutista. Letra D, a mão de obra básica era formada por trabalhadores escravos. E letra E, as principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram a corvéia e a talha. Bom, vamos para a correção. Se quiser pausar, pausa, se não, vamos seguir adiante, tá? Então, está perguntando aí qual das alternativas é a certa em relação ao que você aprendeu sobre o feudalismo. A letra A diz o seguinte: a economia era dinâmica, monetária e voltada para o mercado. Se você assistiu o vídeo, se você revisou o assunto, você viu que no feudalismo a economia não havia circulação de dinheiro, então ela não era monetária. Monetária significa com dinheiro. Mas no feudalismo não havia circulação de dinheiro, então a economia era amonetária, tá? E era uma economia não comercial, as pessoas não plantavam com a intenção de vender, de fazer negócios, as pessoas plantavam apenas para o próprio consumo. Então não era uma economia voltada para o mercado, era apenas uma economia de subsistência voltada para o consumo. Então a letra A está errada. A letra B diz: a sociedade era móvel, errado. Quem assistiu à aula viu que eu falei o seguinte: a sociedade feudal era estamental, era rígida, não havia mobilidade social. Quem nascia servo, morria servo. Quem nascia senhor feudal, morria senhor feudal. Então, não havia mudança de classe. A pessoa nascia e morria na mesma classe social. Então, não havia a situação da pessoa subir de uma classe para outra. Não havia ascensão social, tá bom? Então, letra B está errada também. Letra C. O poder político estava centralizado nas mãos de um monarca absolutista. Falso. Vocês aprenderam na videoaula que no feudalismo o poder era descentralizado. O poder não estava na mão de um, estava na mão de vários, porque havia vários senhores feudais que mandavam em sua terra. Não havia uma pessoa que governava todo mundo. Cada um mandava no seu pedaço. Como diz vocês, cada um no seu quadrado. Tá bom? Então, letra C, falso. D. A mão de obra básica era formada por trabalhadores escravos. Bom, muita gente viu que os servos, eles pagavam um monte de obrigação para o senhor feudal. Era uma vida miserável. Então, muita gente pode achar que o servo era um escravo, mas não era. Ser escravo é uma pessoa que pode ser comprada ou pode ser vendida. O escravo é uma propriedade de alguém. Então, da mesma forma que você compra um carro, usa e vende, né, o escravo também você pode comprar, usar o trabalho dele e depois vender. Já o servo não era escravo, senhor. Fazia trabalhos duros, trabalhava muito, ficava com quase nada. Mas ele não era escravo. Ele apenas devia um favor ao senhor feudal. O senhor feudal acolheu os servos, deu terra para o servo plantar, mas o servo, em troca, tinha que trabalhar para o senhor. Tá? Então, ele não era escravo, ele apenas devia favores, como eu já falei. Então, letra D é errada, só sobrou a letra E, que é a correta, que diz o seguinte: as principais obrigações dos trabalhadores, ou seja, dos servos, era a corvéia e a talha. A corvéia, o servo ia trabalhar alguns dias no lote do senhor, plantar para o senhor, e a talha, o servo plantava no seu próprio lote, mas parte do que ele produzia ele dava ao senhor feudal.
Então, o senhor feudal ganhava duas vezes. Seja o servo trabalhando para ele, seja o servo produzindo e dando os produtos para ele. Ok? Então, questão 1, letra E, correta. Vamos para 2. Também da Unip diz o seguinte: o feudalismo. Letra A. O feudalismo deve ser definido como um regime político centralizado. Falso. Já disse a vocês que o feudalismo não é poder centralizado, não é centralizado, é descentralizado, tá? Então, o poder no feudalismo está na mão de várias pessoas, vários senhores feudais, e não de um só. B. O sistema foi caracterizado pelo trabalho do servil, foi caracterizado pelo trabalho dos servos? Sim. Quem é que trabalhava no feudalismo? Eram os servos. Trabalhava tanto para os senhores feudais quanto para a Igreja Católica, que também tinha suas terras, tá bom? Letra C, surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático? Eu nem falei disso. Gente, aprenda uma coisa. Se eu não falei, não marque, tá bom? Diz que o feudalismo entrou em crise após o surgimento do comércio. Falso. Não havia comércio no feudalismo. Certo, gente? A economia era não comercial. Letra E, apresentava uma considerável mobilidade social. Aí está dizendo que as pessoas podiam mudar de classe. Falso. Então, o feudalismo foi caracterizado pelo trabalho servil, dos servos, que é a letra B. Vamos passar para a terceira questão. FUVEST 2010. A instituição das corveias variava de acordo com os domínios interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses mansos, ou seja, dos servos. Essa frase sobre feudalismo trata de que assunto? Bom, antes de ver as opções, vamos lembrar. Corveia. Corveia é uma obrigação que o servo tem que pagar ao senhor feudal. Pagar com dinheiro? Não. No feudalismo não havia circulação de dinheiro. Corveia era os dias que o servo ia trabalhar para plantar nos lotes do senhor. Então, o servo tinha o quê? 4 dias para plantar no lote dele e 2 dias para plantar no lote do senhor feudal. Então, isso era corveia, você plantar para o senhor feudal. Então, está falando de quê? Isso aí, o servo paga a obrigação do senhor feudal. Tá? É vassalagem? É colonato? É comitatus? É servidão? Ou é guilda? Bom, se a gente está falando de servos, obviamente estamos falando de servidão, tá? Então, a corvéia se refere à servidão. É a obrigação que o servo pagava ao senhor para trabalhar no lote dele, certo? Então, qual é o correto aí? Letra D, tá bom? Terceira questão, Mackenzie, São Paulo. A desintegração do modo de produção feudal na Baixa Idade Média foi, em grande parte, consequência. Então, ele está dizendo, o fim do feudalismo foi causado pelo quê? O que causou o fim do feudalismo? Leia aí as opções e vê se você acha. Né? Os motivos do fim do feudalismo, as causas do fim do feudalismo. Bom, a questão correta é a letra C. Né? As transformações das relações servis de produção em assalariado. O que quer dizer isso aí? Que muitos servos viraram trabalhadores assalariados. Isso é verdade. Se vocês se lembram, no vídeo sobre Baixa Idade Média, os servos foram expulsos dos feudos e muitos foram trabalhar nas feiras, como comerciantes, que mais tarde viraram cidades. Tá? Então, eles viraram comerciantes e começaram a contratar gente e pagar salário para trabalhar para eles, porque era muito serviço. Então, os trabalhos que antes era servidão, virou um trabalho assalariado. Isso é verdade. Né? O comércio que voltou, a economia monetária, é verdade. Vocês viram no vídeo de Baixa Idade Média que houve um renascimento do comércio e que voltou-se a usar moeda. Então, a economia passou a ser comercial e monetária, com money, com dinheiro, que aceleraram as contradições internas do sistema. Então, essa é a letra correta da terceira questão. Foi a terceira? Foi a quarta, né? A 15 foi a quarta.
Cefete, Minas Gerais, quinta questão. Peste negra. A peste negra dizimou, matou grande parte da população europeia. Deixa eu diminuir aqui que está cortando o final ali da pergunta. A peste negra dizimou, matou grande parte da população europeia no século XIV, provocando escassez, ou seja, falta de mão de obras e alimentos. E foi uma das causas da decadência do feudalismo. A peste negra pode ser descrita como: o que foi a peste negra? Que tipo de doença era? Quem assistiu o vídeo lembra que eu falei o seguinte: a peste negra foi uma doença causada pelos ratos que vieram no meio das mercadorias que vinham do Oriente, né? As especiarias, que eram mercadorias que vinham do Oriente. Então, os ratos vieram no meio dessas mercadorias, vindo do Oriente, da China ou da Índia, tá bom? Então, pelo que eu falei aí, a resposta certa só é a letra A, porque ela é a única que fala dos ratos, né? Então, a peste negra foi a peste bubônica, é o nome verdadeiro da doença. A peste bubônica que era transmitida por ratos infectados. Gente, na verdade, não era o rato mesmo que transmitia a doença para o ser humano. Os ratos eram picados por mosquitos e os mosquitos levavam a bactéria no seu estômago e depois ia picar o ser humano. E aí passava para o ser humano. Tem um vídeo aí no meu canal chamado Peste Negra. Quem quiser saber mais sobre o que foi a peste negra, pode assistir, que é um vídeo muito legal, tá bom? Para vocês que estão no segundo e vão fazer o terceiro, é bom assistir também esse vídeo de peste negra, porque como está tendo esse negócio de pandemia, aí vocês vão ver a peste negra, que foi outra pandemia que aconteceu no passado. Pode ser que no Enem, nos vestibulares, façam a relação da pandemia do presente com a pandemia do passado. Sexta questão e última, Unifor do Ceará. O século XI marcou o início de profundas transformações que atingiram a ordem feudal. Ou seja, nesse século ocorreram mudanças que atingiram o feudalismo, que até então era predominante. Entre esses destaques, ou seja, quais foram as transformações que causaram o fim do feudalismo? A manutenção da produção para a subsistência, desenvolvimento do comércio acompanhado pelo renascimento urbano, a realidade belicosa, ou seja, de guerras, causada pela invasão normanda no norte da Europa, a superação das atividades agrícolas em detrimento do comércio, a preservação da descentralização política é elemento fundamental para a formação das monarquias nacionais. Bom, quem assistiu o vídeo sobre Baixa Idade Média sabe que uma das causas da decadência do feudalismo, como é a pergunta, foi o renascimento do comércio e o renascimento das cidades, ou seja, o renascimento urbano. Então, renascimento do comércio e renascimento urbano estão presentes na letra B. Se você estudou o assunto e prestou atenção nas causas da decadência do feudalismo, vocês iriam identificar que a letra B tem duas causas e é a opção correta. Beleza? Preste bem atenção. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, da correção, volte e ouça novamente, tá bom? E se alguma coisa que vocês não viram ou não assistiram os vídeos, peço que assistam, porque o conteúdo dos vídeos e o conteúdo aqui do exercício vão cair na primeira prova que vocês vão fazer, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço. Tá? E até a próxima aula, beleza? Tchau.